Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia, SupraCasters. Estamos reunidos aqui mais uma vez para um bate-papo muito interessante, muito legal. Estou aqui com minha amiga Ana, ela que é R4 de Cardiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite aos convidados. Um prazer gigantesco estar aqui nessa mesa com vocês. E temos a honra de receber dois grandes convidados, né? Não é isso, Ana? Isso aí. Então, começando com o Dr. Ellerson, né? Especialista em arritmia e eletrofisiologia clínica, invasiva pela Universidade Federal de São Paulo e pela Sobrac. Doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Laboratório de Eletrofísio Clínica e médico assistente da Divisão de Cardiologia do Departamento de Clínica Médica dos Hospitais das Clínicas aqui de Ribeirão Preto e coordenador da campanha Coração na Batida Certa pela Sobrac. Boa noite, Dr. Ellerson. Boa noite. É uma satisfação poder estar aqui participando de mais um episódio do SupraCast. Muito obrigado, chefe. E temos também a oportunidade aqui da doutora Maria Lícia, também conhecida como Cissa, Ribeiro Cury Pavão. Ela que é especialista em arritmias e eletrofisiologia invasiva pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e também pela Sobrac. Doutorado também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e é coordenadora do programa Conexão FA, um programa de educação continuada para pacientes, profissionais de saúde e aliados. Boa noite, Cissa. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho aí num tema tão interessante, tão em voga aí com as novas diretrizes. Show de bola. Ana, esse tema que a gente trouxe, dois ilustres convidados, é um tema que, assim, eu particularmente sou suspeito. Eu que faço arritmia, né? Inclusive, eles dois são meus chefes, pessoal, que vocês não conhecem. Na cardiologia, ela consegue reunir pontos muito interessantes que reúne tanto do ponto de vista hemodinâmico, eletrofisiológico, químico, e FA é uma entidade que consegue reunir tudo isso ao mesmo tempo, né? Por isso que cada vez mais a gente está tendo mais trabalhos envolvidos nessa condição, cada vez mais diretrizes, a europeia lançou a sua, a americana lançou a sua, e agora o nosso episódio de SupraCast vem justamente pensando na nova diretriz brasileira de fibrilação atrial. Ela, inclusive, que temos alguns grandes participantes que escreveram ela. O Dr. Ellerson, que escreveu a nossa diretriz, o professor Marcelo, inclusive o Almir também participou da diretriz também, né? E qual a importância da fibrilação atrial, né? Uma condição que está cada vez mais prevalente na nossa prática clínica, principalmente com o envelhecer da nossa população. Nossas populações cada vez estão tendendo mais à obesidade ou sobrepeso, e isso é um fator muito relevante. E lembrar que a fibrilação atrial, ela é como se fosse atacada por vários pontos diferentes. Tanto do ponto de vista químico, porque está relacionada aos canais iônicos que vão se modulando conforme a doença vai evoluindo. Do ponto de vista de fibrose ou modulação atrial, que conforme, por exemplo, a insuficiência cardíaca, uma sobrecarga naquele átrio vai remodulando ele, tá? Remodelando. Do ponto de vista hemodinâmico, que como a gente comentou, esse átrio que está sendo bombardeado, às vezes por um ventrículo, às vezes por um que está disfuncionante, às vezes com extracístole, às vezes com hipertensão descontrolada, vai aumentando as suas pressões intracavitárias e isso vai desgastando ele, tá certo? Além de fatores modificáveis e não modificáveis que aumentam a inflamação no nosso organismo. Dentre elas, diabetes, hipertensão, como citando fatores possivelmente modificáveis, como outros não modificáveis, como a idade ou o envelhecimento. Lembrar também da obesidade, como eu comentei, que está cada vez mais prevalente, é um fator que a gente tem que bater muito em ponto quando está falando de fibrilação atrial. Não é isso, chefes? Sem dúvida, acho que você fez um apanhado geral das coisas. Para nós que trabalhamos no dia a dia com arritmias cardíacas, nós estamos falando da arritmia mais prevalente, a mais comum. E, sem dúvida nenhuma, se a gente imaginar que daqui 2 décadas isso pode estar dobrando, ou seja, hoje a gente fala que 1 a cada 5 paciente acaba desenvolvendo a FA ao longo dos anos. Se você imaginar que daqui 2 a 3 décadas, 1 a cada 3, então a gente está com uma nova epidemia aí pela frente, né? A gente sabe que 20 a 30% dos AVCs vem secundário à FA, né? Então, a gente prevenir, né, enfim, controlar os fatores de risco, atuar nessa questão, nas comorbidades, também é muito importante para a gente reduzir, né, esses fenômenos tromboembólicos, esses AVCs aí na nossa prática. Ana, com certeza, eu acho que um ponto muito importante é entender a FA com um aumento de mortalidade
que vem inerente a ela se você não tratar. Uma das causas do AVC e a outra a insuficiência cardíaca, né? Nós precisamos tratá-la, inclusive, para melhorar o prognóstico e diminuir a mortalidade desses pacientes. E sobre os mecanismos, Pedro, acho que é muito importante a gente lembrar dos gatilhos e das veias pulmonares, né? Com certeza. Que é aí um cerne aí do problema eletrofisiológico lá nas ablações que a gente vai tentar resolver e é o que vai diminuir, prevenir, melhorar as crises de fibrilação atrial. É algo que a gente vai comentar até um pouco mais à frente quando for falar de ablação. E Ana, essa diretriz nova, ela trouxe algumas classificações um pouquinho diferentes. O que é que você pode dizer aí pra gente? Então, a gente pode classificar, né, a FA tanto pela forma de apresentação dela, como pela duração, né? E a diretriz brasileira agora, até a ESC também do ano passado, que foi publicada, também trouxe alguns termos novos aí para nossa prática clínica, que vai ser muito importante também aí no desenvolver e no tratamento. Então, quando a gente fala de apresentação, a gente divide ela em FA clínica, que é aquela FA que é detectada, que pode ser no paciente assintomático ou sintomático, registrada por um eletro, né, de 12 derivações, que é o mais comum, ou por uma derivação única com uma duração acima de 30 segundos. E a FA subclínica, que eu acho que é o que vem muito em voga e os trabalhos vêm cada vez mostrando pra gente que talvez a anticoagulação na FA subclínica às vezes talvez seja importante, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Ela refere-se àqueles indivíduos que são assintomáticos, né, Pedro? E a gente acaba observando esse ritmo atrial acelerado, tanto em dispositivos implantáveis, seja CDI, o marca-passo convencional, ressincronizador, e, é claro, os dispositivos vestíveis, né, os wearables, que a gente está cada vez mais aperfeiçoando e vendo que a gente vem detectando cada vez mais FA. E também a gente pode classificar ela quanto à duração. A gente sabe que a FA também, conforme a carga, o burden, a duração dela, os eventos tromboembólicos, o AVC, ele tende a aumentar, né? Então, aqui também entra essa importância da classificação. E aí a gente pode dividir ela em paroxística, que é aquela que dura até 7 dias, independente do tipo de reversão, né, Pedro, que foi feita. A FA persistente, que é aquela que dura de 7 dias a menos de 1 ano. A persistente de longa duração, né, doutora Ellison, que é aquela que dura mais do que 1 ano, e a permanente, que é aquela quando a gente assume que o paciente não vai voltar para ritmo sinusal, que o paciente vai ficar em ritmo de FA, seja porque a gente já tentou fazer ablação, tentou cardioverter e esse paciente não voltou para ritmo de FA, seja porque o paciente não quer, às vezes é a opção do paciente. E a FA pós-ablação, que eu até gostaria que a doutora Cissa falasse um pouquinho também da definição, enfim, e da importância da FA pós-ablação, que é um conceito novo, né, É um doutora conceito Cissa? novo, Ana, FA pós-ablação. Então, o pool de pacientes, né, com FA pós-ablação vem cada vez mais aumentando com as indicações do procedimento. E a definição clara é aquele paciente pós-ablação cirúrgica ou por catéter que não tem recorrência da arritmia. Né? E por que nós temos que entender esse grupo, né? Primeiro que não está claro se a questão de eventos tromboembólicos vai diminuir ou não. Talvez sim, estamos tendo grupos, trabalhos com relação a isso. E segundo, que aí nós vamos depois entrar com o care, que a gente não pode esquecer desses pacientes. Não é porque fez ablação e não tem recorrência que a gente não tenha que segui-los. Nós precisamos continuar seguindo, continuar reavaliando, continuar acompanhando, porque pode ser que em algum momento da vida deles tenha recorrência. Até porque esses pacientes, às vezes, acabam, as comorbidades, tanto a própria idade, né, doutora Cissa, e as outras comorbidades, elas acabam agregando aí durante a vida e acabam predispondo a arritmia. Então, esse cuidado integrado, essa reavaliação, esse acompanhamento da evolução desse paciente, o E aí do care, é de extrema importância. É muito, muito bom o que você falou. E dentro da classificação ainda, existe a questão de clínica e subclínica, né? A clínica, como a Ana explicou, é a nossa FA, vamos dizer assim, clássica, que é bem diagnosticada, normalmente por eletrocardiograma ou por traçado. Lembrar que não precisa ser sintomático para a gente chamar de FA clínica. Mas, Ellison, e essa subclínica? Por que ela é importante? Por que as diretrizes agora estão trazendo essa nova definição? Bom, essa está na moda do pré, né? O pré-hipertenso, talvez é uma pré-FA. Na verdade, não é bem uma pré-FA. Já tem a documentação. A Ana já explicou. A diferença de FA clínica e subclínica, na clínica nós temos sintomas
e pacientes assintomáticas também. Na subclínica, não. A chance é o seguinte, o paciente é assintomático e por uma questão, foi detectado essa arritmia, pode ser uma taquiarritmia atrial, alta frequência, diagnosticado em dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, isso aqui já foi até colocado, eu só vou falar de uma maneira um pouquinho mais resumida, é a história, implantou o marca-passo, nós temos uma oportunidade, tem um holter lá, a gente tem essa possibilidade de gravar o ritmo, então identificar nessa população de maior risco, acima, por exemplo, de 65 anos, sempre ter o cuidado de checar o ritmo cardíaco, que de repente você pode estar diante de um paciente que acaba desenvolvendo uma taquiarritmia atrial dessa de alta frequência e que pode ser uma fibrilação atrial. A outra possibilidade são a monitorização por dispositivos vestíveis, né? Um exemplo é esse relógio aqui, ó. Ele pode detectar para você uma frequência cardíaca elevada e alarmar. Isso aí são sinais que você possa também estar diante de um quadro de taquiarritmia, possivelmente uma fibrilação atrial. E a gente tem outras inúmeras possibilidades hoje com os mecanismos, com os dispositivos, até mesmo celular, por frequência, a gente consegue detectar isso aí. E é muito relevante, se você pensar que a fibrilação atrial subclínica, 1/4 desses pacientes acabam evoluindo com fibrilação atrial clínica num próximo estágio, né? Então, é altamente relevante, está na moda e nós devemos estar preocupado com esse grupo. Até trazendo assim alguns estudos que a gente teve o Artesia, né, e o NOAA, que foram estudos que compararam os DOACs versus o Artesia, que foi versus o AS, e o NOAA, que foi versus placebo, né? A gente sabe que, principalmente o Artesia, ele trouxe uma redução de AVC, né, de embolia sistêmica, e sugeriu que talvez aqueles pacientes que têm um CHADS mais alto, né, talvez um CHADS acima de 4, né, 4 maior que 4, talvez mereçam anticoagulação, né, doutor Ellerson? Talvez seja... Sem dúvida, sem dúvida. Um detalhe interessante que além da redução de risco de eventos tromboembólicos, reduziu quase 54% de pacientes de AVC grave. E é justamente nessa população que você fala, a população de alto risco, que tem um CHADS-VA acima de 4 ou igual a 4, é o que mais se beneficiou. Se a gente imaginar que também o NOAA foi uma comparação, teve um grupo que também teve o AS também comparado, não foi toda a população, foi quase metade, 50 para o placebo e 50 para o AS. A pena do NOAA é que foi um pouco curto, eles encerraram precocemente e talvez ele poderia estar na mesma linha, porque ele já mostrava uma redução de eventos. O problema é que teve um pouco mais de sangramento naquele grupo que usou anticoagulante. Mas a tendência para pacientes de alto risco é que você possa anticoagular nos pacientes, mesmo com fibrilação atrial subclínica. Exato, né? O NOAA acabou que foi um N menor, né? Teve o problema do Covid, né? Tudo isso acabou limitando o estudo. Você já até entrou um pouco nesse ponto, mas assim, eu estou num consultório, eu sou cardiologista, ou vamos dizer que eu faço clínica médica, eu sou um médico recém-formado. E eu quero fazer triagem de fibrilação atrial. A gente falou da importância dela, cada vez está mais frequente. Além do eletrocardiograma, o que é que a gente pode lançar a mão mais? Olha que interessante. Se a gente imaginar que isso faz assim, nós cardiologistas devíamos incentivar cada vez mais. Hoje, por exemplo, o autoexame, não é só para mama, a gente também tem um autoexame para arritmias cardíacas. Se eu pegar aqui o pulso, aqui a porção terminal aqui do polegar, eu vi apalpar com 2 dedos aqui, ó, sentir esse pulso, eu posso ver se está no ritmo, ele está no ritmo certo, com a frequência cardíaca também dentro daquilo que a gente considera normal, entre 60 e 90, numa contagem simples. Então, o exame de pulso já é uma possibilidade da gente detectar. Mas, como nós estamos falando nós temos uma propedêutica armada que pode ser utilizada em exames subsidiários, exames complementares, a gente pode lançar a mão do Holter, que é uma monitorização de longa permanência, que pode ser de 24 horas até 7 dias, a gente poder, a depender do objetivo da tua monitorização. A gente pode utilizar monitores de eventos. Esses monitores de eventos podem ser, eles também implantáveis ou monitores com
adesivos, como PETs, que podem ser colocados hoje em pacientes e ter, por um período de tempo, você poder monitorizar os seus pacientes. Então, a gente tem uma maneira, exame físico no consultório médico, então tem aquela oportunidade. Então, pacientes que você encontra a partir da sexta década, com outras patologias concomitantes, a gente tem o hipertenso, o diabético, a obesidade, vendo nesses pacientes, é a oportunidade que tem de você investir nisso e a procura de um ritmo se está dentro daquilo que é o padrão da normalidade. Sabe que quando eu fui revisar um pouquinho sobre isso, né, sobre, enfim, os modos da gente diagnosticar e procurar, os pacientes, às vezes, que a gente admite no PS, né, que vem que tem o diagnóstico de um AVC criptogênico, que você procura a causa, às vezes você faz um Holter de 24 horas, né, só reiterando essa questão de talvez a gente monitorizar mais esses pacientes, às vezes eles fazem o Holter e aí eles têm uma chance abaixo de 5% de detectar nas primeiras 24 horas a causa do AVC como a FA. Então, às vezes, e isso aumenta quando a gente estende essa monitorização por 7 dias, chegando a 12% de detecção. Então, talvez a gente também, às vezes, prolongar mais esses pacientes, o Looper, enfim, outros dispositivos que a gente tem para monitorizar e fazer o diagnóstico, que é tão importante, reduz evento e reduz mortalidade, né? Então, isso é um ponto importante também. Show. Lembrando que, feito o diagnóstico de FA, os primeiros exames a serem solicitados são esses exames gerais, como é todo, ponto de vista metabólico, diabetes, função tiroidiana, função renal, eletrólitos. E aqui a diretriz bateu muito forte, o ecocardiograma deve ser solicitado logo nesse começo. E a gente sabe que agora a própria ESC trouxe também, né, o conceito do CARE, que a gente falou, né, doutora Cissa, no início, a importância, além da gente diagnosticar, a gente tratar esse paciente de uma maneira integral e fazer as medidas que a gente precisa, desde controle de ritmo, controle de frequência, anticoagulação. Então, a gente tem um mnemônico, né, o CARE, que é para nos guiar, para nos dá um norte aí para a gente conseguir tratar esse paciente de maneira adequada. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho desse mnemônico, o que significa. A gente também sabe que vocês têm aqui um projeto uma campanha muito legal, que é a Conexão FA, né, que procura também aplicar todos esses cuidados aos pacientes, educando os profissionais, educando os familiares também, além do paciente, que é muito importante. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho aí com a gente e com os ouvintes sobre isso. Vamos lá, Ana. É um tema que eu fico muito empolgada, porque realmente, quando você pega o paciente com FA e cuida, tem o care com ele mesmo, ele vai melhorar e a coisa vai, né? Então, a ideia do care, né, da ESC do ano passado, é o tratamento das comorbidades. É a primeira coisa que eles colocam e fica discorrendo na diretriz por muito tempo, né, muitas páginas. Tamanha a importância disso. E depois nós vamos falar das outras letras, que é a anticoagulação, controle de ritmo e a reavaliação desse paciente periodicamente e nunca perder esse paciente, né? Não interpretar que ele está curado, porque não existe uma cura, existe um controle muito bem feito se a gente fizer tudo. Bom, e se a gente comentar um pouco desses fatores de risco, são aqueles fatores de risco muito clássicos para qualquer doença cardiovascular, mas sendo, por exemplo, a hipertensão, o principal fator de risco que vai levar à fibrilação atrial desses modificáveis. Claro que nós temos os não modificáveis, que são a idade, fatores genéticos, etc., mas as doenças ou os fatores modificáveis é onde a gente consegue atuar, né? Então, essa diretriz tem uma tabela muito legal que vocês precisam... É o quadro 2, eu acho que esse é um quadro muito interessante, que está lá, né? Todos os fatores de risco que a gente precisa tratar para o paciente. Então, o primeiro é a hipertensão. Ela coloca como principal fator de risco. Um pela prevalência e o outro que uma boa porcentagem desses pacientes hipertensos vão ter fibrilação atrial um dia, né? E depois nós temos controlar a glicemia, nos casos de diabetes, o uso de álcool. Então, é limitado até 2 doses aí por semana, sendo que o ESC refere até cessação do álcool, apesar da dificuldade cultural disso acontecer. Né? Cessar o tabagismo. E uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece é ver doença de refluxo gastroesofágico. Está como classe 1 de indicação da gente avaliar e tratar. Porque talvez a irritação aí do esôfago chegue, né, ao átrio, né, pela proximidade anatômica e... tem a relação com
tanto a fibrilação atrial quanto sintomas vagais que possam levar a FA vagal, né? Outras coisas a gente precisa prestar atenção, o peso, né? E aí, eu gosto sempre de ter a meta a ser avaliada, porque não adianta nada a gente falar, não, você tem que perder peso. Não, nós temos que perder, todos os trabalhos indicam pelo menos 10% de perda de peso para a gente conseguir um resultado, né? De prevenção ou controle da fibrilação atrial. A atividade física, é muito legal a gente comentar isso, porque é uma curva em U. Então, um paciente muito sedentário tem o maior risco de FA. E o paciente, aquele atleta de alta performance, de endurance, tem maior risco. Então, nós temos esses dois cenários no consultório, né, que é muito comum. O atleta e o sedentário. Então, nós precisamos ficar no meio termo. Aquele equilíbrio de atividade física, 150 minutos por semana, adicionar musculação, adicionar uma mobilidade, que aí sim você vai prevenir essas doenças. E eu gostaria de comentar também do distúrbio do sono, que é tão falado, e ainda nós não temos estudos classe 1, que diga que é classe 1 ainda. Mas na prática clínica é impressionante como tratar o sono melhora. Mas nós não conseguimos ainda provar nos estudos randomizados, por isso que ele vem como 2A. E na diretriz da ESC ele pede para avaliar, fazer uma polissonografia nesses pacientes. Então acho que nós temos que ter esse raciocínio completo desses fatores de risco, atuar em todos eles, né, e conseguir um controle já aí das crises de fibrilação atrial para a gente evoluir com o care, né? Avaliar os outros pontos e tratar o paciente globalmente. Isso fala a favor tudo que a gente comentou, né? Como é uma doença multifatorial, com múltiplos fatores que atacam. E uma coisa que eu achei interessante da nossa diretriz, que ela foi categórica, inclusive dando como classe 3 de recomendação do ponto de vista do exercício de alto desempenho, né? Isso eu achei muito interessante. Ele realmente contraindica. É uma curva em U. E o que, infelizmente, é muito difícil da gente conseguir. Fala lá para o atleta de alta performance que ele não pode mais, né? É muito difícil. Né? A grande maioria faz ablação e continua. Exatamente. Pedro, eu queria só comentar sobre o nosso grupo de Conexão FA. Faz 2 anos que nós temos esse grupo e é um convite para todos participarem, que é justamente isso, a educação do familiar, do paciente, dos profissionais de saúde, da enfermagem, dos médicos, para conseguir isso, para conseguir tratar o paciente da FA globalmente. É um programa bem bacana, a gente teve a oportunidade de participar, eu fui para alguns já. É muito legal ver os outros profissionais de outras áreas atuando, tendo esse feedback, discutindo, tirando suas dúvidas. É muito bacana. Então, de parabéns. Muito legal, parabéns. E agora, seguindo, né, o CARE, o A, né, que seria a gente prevenir aí eventos trombembólicos, né, a anticoagulação. A gente sabe que agora, nessa nova diretriz, já na ESC do ano passado, a gente teve uma mudança, não é mais Chades-Vasque. Chades-Va, né? O sexo feminino caiu fora, então, desse score. Então, Pedro, eu gostaria que, né, você compartilhasse aí um pouquinho com a gente dessa questão. Quando que a gente vai anticoagular? Qual é o Chades? O que mudou nessas novas diretrizes? Isso é ótimo, né? Porque pelo menos eu, quando estava na minha formação, sempre gerava um pouco de dúvida. Ah, não, tem o sexo, mas a mulher ganha um ponto a mais na classificação para indicar ou não anticoagulação. Isso gera confusão, isso sempre foi algo tema de debate. A ESC foi muito corajosa em tirar e a nossa diretriz está indo em conjunto nesse contexto. O Chades-Va, só relembrando aí para o ouvinte que está acompanhando a gente, né? O C vem de insuficiência cardíaca, o H de hipertensão, como a Cissa bateu muito, é um fator modificável super importante no tratamento. O A de idade, esse primeiro A pode ser 2 pontos, né? Que é a idade superior a 75 anos. O D de diabetes. O S vem de stroke, né? Que é de AVC, do inglês. O V de vasculopatias. O A volta a idade. Certo? Fechando, então, Chades-Va e não mais Chades-Vasque. A idade de 64 a 75 anos, né? 65 a 74 anos. Ou seja, você não vai pontuar duas vezes. Valendo um ponto só. Porque sendo que a primeira idade, 2 pontos acima de 75 anos. Exatamente. E entrando, então, quem que a gente vai optar ou não por anticoagular? Aqui a grande questão é, o paciente com Chades-Va superior a 2, né? 2 ou mais, esse paciente está indicado na anticoagulação. Isso a gente não tem dúvida. Igual ou maior a 2. Exato, maior ou igual, né? O paciente com 0, beleza, esse não precisa anticoagular. Por exemplo, um jovem que fez um FA num contexto, às vezes, um exercício físico intenso, o Chades-Va é 0, esse paciente não precisaria fazer uma prevenção tromboembólica. E o 1 é aquele paciente que considere
A grande questão aqui é pesar o risco de sangramento do seu paciente, pesar o risco embólico dele em outros fatores que o chá de vaso às vezes não vai compreender, e daí você vai considerar. Às vezes, na ritmologia, muitas vezes a gente tende a anticoagular nesse contexto. Até queria perguntar, Ellerson, tanto do ponto de vista desse paciente CHADS-VA1, como é a sua opinião nesse contexto, e também, voltando lá na FA subclínica, como é que a gente vai manejar? A gente anticoagula? Não? O que é que você pensa nesse contexto? Então, você foi muito feliz em colocar o CHADS-VA1, a gente tem que considerar, sempre pesar, né, o benefício da prevenção com o risco de sangramento. Mas eu diria para você, um hipertenso, um ponto só apenas, a tendência é de anticoagulação para esse paciente. É uma tendência, evidente que não é uma regra, né? Agora, indivíduo saudável, ele tem ali, jovem, mas tem diabetes. Controlado, essas coisas. Possivelmente, eu acho que dá para passar sem a obrigatória... não, aquela tentação nossa de anticoagular esse paciente, né? Mas é difícil isso. A gente, na verdade, essa é uma decisão que não compete somente a nós, né? A gente deve compartilhar com os nossos pacientes, até mesmo os familiares, né? Porque muitos assim, a gente... mas eu não falei. E hoje é tão difícil, né? Porque hoje a gente divide muito essa decisão compartilhada, porque mesmo que você faça no teu consultório, a sua decisão vai ser compartilhada com alguém no grupo da família deles, possivelmente. Então, a gente já participa diretamente, né? Em relação ao subclínico, eu acho que eu já coloquei a possibilidade lá de quem a gente anticoagula, né? Você citou 2 estudos mostrando quem o CHADS-VA. Então, a preocupação nossa é o seguinte, não tem que ficar preocupado somente com quanto tempo a minha carga de FA que foi detectada num paciente com subclínico, mas eu tenho que colocar não só a possibilidade, a gente pode ter eventos curtos, de minutos, mas em pacientes de alto risco, então é isso que vai determinar se o paciente tem um CHADS-VA elevado, se eu devo anticoagular ou não, ou o paciente que ele tem ali mais de 24 horas, vamos imaginar, de tempo de fibrilação ou taquiarritmia detectável pelo dispositivo, esse paciente seguramente ele tem uma chance, ele está mostrando que possivelmente ele vai evoluir para a fibrilação atrial clínica, possivelmente. Show. E aí, provavelmente você vai anticoagular, né? Mas é o cenário do paciente de risco, né? E Ana, o que é que a gente pode calcular? O que é que a gente tem de opção nesse arsenal terapêutico? Então, Pedro, a gente tem, né, os DOACs, né, os anticoagulantes orais diretos, e a gente, né, que dentre eles a gente tem os inibidores diretos da trombina, né, da bigatrana, e os inibidores do fator 10A, né, que é a pixabana, a rivaroxabana e a doxabana. E a gente tem a famosa e velha varfarina, né? Eu acho que aqui a gente sabe que os estudos vêm evoluindo, a gente vem pesquisando cada vez mais essa questão de sangramento, de redução de fenômenos tromboembólicos, de AVC. E a gente tem, bem interessante que a gente tem o Combine HF, que foi uma análise de dados individuais, de estudos que foram muito importantes, né, que avaliaram varfarina versus os DOACs, que incluíram o Rocket AF, o RELY, o Aristoteles, o Engage. Então, esse estudo, esse Combine, foi uma meta-análise, né? Ele analisou esses aspectos individuais e ele viu que sim, os DOACs eles têm uma redução de fenômenos tromboembólicos de AVC e também eles têm um benefício de reduzir taxa de sangramento, que a gente também é muito importante, sangramento intracraniano, que é um sangramento ameaçador à vida, né? Embora os estudos mostrem que ele aumenta um pouco mais o risco de sangramento gastrointestinal. Mas resumindo, os DOACs talvez hoje sejam a nossa primeira escolha e a varfarina a gente acaba deixando para os pacientes com estenose mitral moderada e acentuada, né, que a gente sabe que tem indicação, e os pacientes que têm prótese mecânica. Então, esses pacientes a gente não pode, a gente tem já estudos também provando isso, que a gente não pode anticoagular com DOAC. Então, esses pacientes a gente deixa a varfarina e os demais, a princípio, né, sempre individualizando, hoje tem muito essa questão de individualizar, né, individualizando, né, os outros a gente opta pelos DOACs. Doutora Cissa, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente sabe que a gente tem vários, né, anticoagulantes disponíveis, assim, qual cada um enquadra em qual o melhor perfil? Por exemplo, o paciente com doença renal, o paciente mais idoso frágil, um paciente que
tem sangramento gastrointestinal, quais foram, assim, nos estudos, o que a gente teve de evidência e o que a gente pode individualizar e indicar cada um? Ana, vamos lá. Quando eu estava na residência, foi essa transição da varfarina para os DOACs. E a dúvida era, nossa, será que os DOACs vão substituir a varfarina? A maioria dos trabalhos foi de não inferioridade, mas hoje nós temos meta-análises muito robustas de todos eles e estudos de vida real com diminuição muito clara de mortalidade, sangramentos, principalmente sangramento intracraniano. Então, nós temos que preferir o DOAC, né? A varfarina realmente ficou para trás nesse contexto, fora essas indicações que você falou das válvulas mecânicas, da estenose mitral. Inclusive, todas as outras valvopatias, né, competem a usar o DOAC também. E aí a gente pode individualizar um pouquinho, mas sabendo que todos foram muito eficazes, diminuíram, tiveram a não inferioridade ou até a superioridade, e realmente tem um pouquinho de aumento do sangramento gastrointestinal, mas no frigir dos ovos diminui mortalidade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, da função renal, a gente tem que evitar um pouquinho da bigratana, né, que tem, né, uma excreção renal mais importante. O que acontece é que tem alguns estudos mais com a apixabana até clearance de 15, né, que tem uma segurança boa. Então, nós vamos tentar preferir naquele estágio de insuficiência renal mais grave, o apixabana. Quando entra nos dialíticos é muito complicado, né? A gente quase que não tem conclusão, porque aumenta sangramento, varfarina também aumenta, e aí fica um pouco difícil da gente escolher, às vezes vai também para o apixabana, né? Mas ainda demandam estudos para isso. A gente vê na nossa prática, dialítico, normalmente a maioria é apixabana mesmo, né? Mesmo que não tenha uma evidência tão robusta, mas é o que a gente está conseguindo fazer, né? Até melhor que a varfarina. Bom, quando a gente vai para, por exemplo, pós-bariátricos, racionalmente a gente pode ter algum distúrbio de absorção, né? E o rivaroxabana precisa da alimentação para funcionar. Então, a gente não pretere ele, né? Prefere os outros nesse contexto. Idosos é muito interessante. A gente tem vários estudos com octogenários, acima de 75 anos, e aí nós vamos preferir aí o edoxabana ou a apixabana, aparentemente com melhor perfil, com menos sangramento, né? Melhor perfil de menos sangramento. E talvez baixo peso, se alguma coisa possa sugerir também, o edoxabana e o apixabana, né? Que, resumindo, a maioria vai ser apixabana ou edoxa, né? Desses perfis. O da bigratana, talvez, para pacientes que não têm um perfil de sangramento muito alto, mas que teve um AVC em vigência dos outros, porque no estudo com o da bigratana, a dose de 150 foi superior, né, à varfarina. Então, às vezes a gente usa esse estudo para justificar uma troca pro da bigratana. Eu reforço essa história da bigratana, que ela ficou um pouquinho para trás, mas ela tem um lado positivo. Se você for ver, o único que a gente tem no dia a dia é de um agente reversor. Apesar de utilizar muito pouco, né? Quem tem experiência de usar agente? Olha, eu tenho uma série. Não tenho. Mas, de repente, se você precisa algo, por exemplo, ele está usando, tem que uma cirurgia de urgência, do tipo, uma cirurgia que tem que... neurocirurgia, aí é uma ferramenta que você pode realmente... você pode manusear de uma maneira mais segura, né? Diferentemente do que nós temos com os outros. Então, a apixabana tem esse lado positivo. E ela ficou realmente, talvez, o querido dos pacientes neurologistas, né? Dos colegas neurologistas, nesse cenário de prevenção secundária para acidente vascular encefálico. Doutor Ellerson, eu tenho uma pergunta polêmica aqui para trazer, né? E é uma pergunta que talvez os dados carecem aí de informações, mas o paciente que você faz o eco, né? Você evidencia que tem um trombo, você inicia a anticoagulação com os DOACs, e aí você repete o eco, seja em 3 meses, e aí você permanece com o trombo lá. Qual seria a conduta? A gente troca o anticoagulante por outro da mesma classe, mas né? Ou
tá com a Pix, a troca para dar biga, ou você adiciona antiagregante, aumenta a dose. Qual seria a conduta mais ideal nesse cenário e na sua prática clínica, claro? Se você fizesse essa pergunta para cada um individualmente aqui, possivelmente cada um daria uma resposta diferente. A gente não tem a recomendação certa sobre isso. Você mesmo colocou que é polêmica. Entretanto, nós estamos diante de um desafio, precisamos resolvê-los, né? Então, como é que nós vamos fazer? O que é o seguinte? A primeira coisa que você, quando detecta a presença de trombo em paciente que toma em uso de anticoagulante, é se ele está tomando da maneira correta e da dose correta, tá? Tem muito paciente que recebe anticoagulante pela aparência, vamos colocar assim, né? Nossa, esse paciente é mais idoso, eu vou dar uma dose menor e talvez não é recomendado. A grande vantagem dos DOACs é que hoje a gente tem um anticoagulante com perfil para cada um desses pacientes. Então você vai encaixar, por exemplo, às vezes que você diminui a dose do anticoagulante vamos lá, eu vou diminuir da rivaroxabana, mas eu posso dar a dose plena da apixabana para o mesmo paciente. Eu estaria protegendo mais esse paciente e, coincidentemente, com menor chance de risco também para esse paciente. Então, a primeira coisa, cheque se esse paciente está tomando de maneira correta. Depois, o que você fizer, talvez é aquela coisa, qual a conduta mais sensata? Se ele está tomando um inibidor direto da trombina, o mais correto seria eu mudar para outro tipo, como o inibidor do fator 10A. Posso passar do fator 10A, ou até mesmo a varfarina, que eu vou conseguir dosar o INR desse paciente e saber se ele está numa condição terapêutica de anticoagulação ou não também. E, normalmente, isso é uma conduta mais prática, alguma coisa. Tem um questionário europeu, um estudo que foi feito exatamente essa pergunta: como é que você se comportaria para inúmeros clínicos experientes, arritmólogos, cardiologistas e enfim. E era dividida a resposta, mas a maioria, além da mudança do tipo do anticoagulante, eles associavam um antiagregante a esses pacientes. E aí, por um certo tempo, você acaba repetindo o eco transesofágico ali, tudo, e ver se a sua conduta foi realmente a mais adequada ou não. Então, a pergunta é polêmica, evidentemente, daria margem a eu ficar elaborando vários outros cenários aqui, mas o mais é uma tendência você checar, trocar por um outro tipo e mesmo uma associação com o antiagregante, desde que você pese que não vai potencializar muito o risco de sangramento desse paciente também. Falando de antiagregante, né? No passado já se houve um pensamento, às vezes, de tentar entrar com uma dupla antiagregação, especialmente quando os DOACs não eram DOACs e sim NOACs, eram novos, às vezes era um custo muito alto. O paciente não tem como comprar, às vezes não tem um perfil socioeconômico, às vezes para entrar com a varfarina, não vou conseguir acompanhar, vou entrar com dupla antiagregação. Cissa, isso ainda tem alguma atuação na prática clínica? Isso ainda tem algum papel? E me conta aí. Pedro, não tem, né? No sentido de prevenção de evento tromboembólico no contexto de fibrilação atrial. Então, o trabalho clássico que derrubou essa informação é o Averroes, né? Que comparou o anticoagulante com AS, sendo que o AS foi muito inferior, né? À questão de eventos tromboembólicos, com um P muito significativo, só que o sangramento foi igual. Então, na verdade, da AS para a prevenção de evento tromboembólico em FA, você está prejudicando. Aumenta sangramento e não diminui os eventos tromboembólicos, né? Como monoterapia, né? Então, para a prevenção de evento tromboembólico FA, nós precisamos de um DOAC e varfarina quando for o caso. Ou varfarina se for o caso. Show. Talvez o único perfil, além do paciente que fez trombo e você está querendo aumentar o tratamento dele, seria no paciente com síndrome coronariana aguda ou um ADAC, né? Paciente que se submeteu a uma angioplastia. Nesse paciente, a gente tem um perfil, às vezes, de lançar um antiagregante. No contexto, por exemplo, o paciente fez uma síndrome coronariana aguda, tem um alto risco tromboembólico. Nesse paciente, a gente pode lançar terapia tripla, né? Dupla antiagregação e anticoagulante durante um mês.
depois por mais um ano vai retirar o AS, deixar o anticoagulante e o clopidogrel, e depois deixaria só o anticoagulante. Uma correção. O AS está ficando para uma semana apenas. Exatamente. A tripla, a terapia que você faz inicialmente, né? Você coloca o AS, de preferência o clopidogrel, e você coloca o anticoagulante naqueles pacientes com FA. Vamos supor 2 cenários, síndrome coronariana aguda e aquela angioplastia que você está planejando fazer de uma maneira eletiva, tá? Isso tem comportamentos diferentes. Mas vamos colocar a síndrome coronariana aguda. O AS deverá permanecer uma semana. Somente se o risco trombótico for muito alto e a chance, e você pesou também o risco de sangramento é baixo nesse paciente, aí sim você pode estender uma permanência do AS aí, até 30 dias, né? Sendo que o clopidogrel você deve permanecer até 6 meses e o anticoagulante você permanece 1 ano e depois mantém ele como monoterapia nesse cenário. Show de bola. Então, para o ouvinte lembrar e gravar bem, o paciente em infarto não tem um risco tromboembólico tão alto, 1 semana de tripla, 1 ano suspende o clopidogrel, deixa anticoagulante. O paciente com alto risco tromboembólico, aí esse paciente você considera deixar 1 mês de tripla terapia. Show de bola. E entrando, então, em outros contextos, né? Porque, assim, a gente sabe que nem todo paciente que a gente quer anticoagular, a gente consegue. A gente falou muito risco de sangramento, a gente falou muito risco do paciente que não tolera, às vezes não tem um perfil socioeconômico. Ana, o que é que a gente tem de outras terapias? O que é que a gente pode lançar a mão aí? Então tá, que nem o Pedro falou, né? A gente às vezes tem pacientes que têm contraindicação, que não podem usar anticoagulante, e aí a gente vai ter que ir atrás de outras estratégias, né? E a gente vê que essa parte da intervencionista, a gente vem aperfeiçoando cada vez mais, né? Vem melhorando as técnicas, melhorando as próteses. Então, a questão da oclusão do apêndice atrial esquerdo vem cada vez mais, né, mais forte. Até a gente tem um episódio, o 30, né, com o doutor Pavão, esposo da doutora Cissa, né, que aborda de uma maneira maravilhosa sobre esse assunto e de maneira mais detalhada. Mas, em resumo, assim, só para o ouvinte entender, né, o apêndice atrial esquerdo, ela é uma estrutura rudimentar, né, vestigial, mas que ela tem a sua função, né? Ela tem uma questão da acomodação ali do débito atrial, né? Também tem uma questão neurohormonal, mas também ela é uma estrutura muito trabeculada, né? Ela tem recessos, ela é uma estrutura que a tríade de Virchow ali, né? A questão da lesão endotelial, aí, enfim, todas essas questões da tríade de Virchow, elas atuam ali. Então, a predisposição de formação de trombo nesse local é muito grande. A gente sabe que 90% dos trombos que a gente detecta em paciente com FA se formam no apêndice atrial esquerdo. E aí, quando a gente tem esse trombo e a gente não pode anticoagular e a gente tem esse risco aumentado, a gente vai abrir mão realmente de outras estratégias. Antes da gente falar da abordagem percutânea, né? A questão da abordagem cirúrgica, né? Quando que a gente vai abordar cirurgicamente? Aqui tem um estudo muito importante, o Laus 3, que foi o mais famoso, e que ele viu que aqueles pacientes que iam para uma cirurgia, né, cardíaca, seja uma revascularização miocárdica, seja uma troca valvar, esses pacientes eram uma cirurgia de oportunidade de fazer essa oclusão do apêndice atrial esquerdo. Então, hoje em dia, antes a ESC vinha com grau de recomendação mais forte, tanto a ESC como a brasileira, hoje em dia eles já trazem, ambos vêm com um grau de recomendação 1B. Aquele paciente que vai para a cirurgia cardíaca, e tem FA, a gente faz essa oclusão do apêndice atrial esquerdo. E esse estudo mostrou uma redução de AVC nesses pacientes no pós-operatório, tanto precocemente, ali dentro dos 30 dias, como ao longo prazo. Então, foi para a cirurgia, seja outra razão, a gente vai ocluir esse apêndice atrial esquerdo. E a gente tem a abordagem também percutânea, que eu gostaria que a doutora Cissa falasse aqui um pouquinho, compartilhasse com a gente um pouquinho também, quando a gente indica, quais pacientes têm o melhor perfil para a gente fazer essa abordagem. Ana, é um tema, né, a oclusão do apêndice atrial esquerdo percutâneo, que está também punjante de tantos estudos aí por vir, né? O que nós temos hoje, inicialmente tivemos estudos observacionais, né, e temos 2 randomizados, que é o PROTECT e o PREVAIL, né, comparados com varfarina, que foram seguros no perfil de tanto do procedimento quanto pós, né, de eventos tromboembólicos, sangramentos, etc. Obviamente, tiveram menos sangramentos comparado com quem está usando anticoagulação.
E é justamente atual, é o que nós vamos ter que fazer com o paciente. São pacientes com uma contraindicação absoluta a sangramento. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, paciente com sangramento intracraniano que não foi resolvido, ou o cerne do problema não vai ser resolvido e vai ter risco de outros sangramentos intracranianos. Ou sangramentos gastrointestinais que a gente não consegue resolver a causa, né? Teleangiectasias. Sangramentos urinários que às vezes não conseguimos achar causa e leva anemia, leva choque hemorrágico. E realmente a gente não consegue anticoagular esse paciente por essas razões, né? E poderíamos citar vários outros, mas o cerne da indicação são pacientes com contraindicação absoluta à anticoagulação. E aí a gente vai ocluir o apêndice desse paciente. E a ideia, né, é que tem uma equivalência de segurança com relação aos eventos tromboembólicos, né? Nós temos que fazer estudos aí randomizados com os DOACs, né? Está em andamento para a gente evoluir nessa informação, né? E talvez a gente chegue em um momento que passe de 2A para 1 ou até, quem sabe, seja uma escolha do paciente, porque também tomar anticoagulante tem seus riscos, né? Não chegamos ainda nisso, nós estamos, né, no estágio da contraindicação à anticoagulação. Com relação ao procedimento, o Dr. Pavão falou muito bem, mas um procedimento rápido, seguro e sem muitas complicações aí. Eu sempre coloco é uma coisa em evolução, porque a gente também tem que ponderar todas as indicações. Porque quando vem para ablação, hoje eles já estão perguntando se vai ocluir ou não, tá? Então, lembrar que tem evolução da prótese, a anatomia às vezes nem toda consegue realmente suspender o anticoagulante ou o antiagregante inicial, mesmo que não é toda a prótese que você vai poder conseguir suspender. Então a gente tem que escolher esse paciente certinho mesmo, aquele que ela já colocou bem quais são os candidatos, tudo, mas quem sabe pode ser uma coisa de escolha no futuro mesmo, de opção do paciente, mas vamos lá. Tem caminho ainda para isso. Lembrar que a maioria dos trombos são no apêndice, né? Mas alguns pacientes, especialmente o reumático, né? Muitas vezes o trombo pode estar na parede, né? Pode ir outros pontos que a prótese não vai atuar. Não vai resolver. Né? E agora evoluindo nesse ponto de tratamento, né? Classicamente, que a gente aprendeu muito na faculdade, né? Nos estudos clássicos, especialmente guiado pelo clássico estudo da FIRM, é que assim, a gente poderia escolher controle de ritmo e controle de frequência, né? Hoje, o grande pensamento é que o controle de ritmo é superior, especialmente porque a gente tende a manter o ritmo sinusal natural do seu paciente, tanto do ponto de vista de contração atrial, de manter um ritmo regular, não atingir altas frequências. Porém, claro, a gente tem esse pensamento, tanto do controle de ritmo do nosso paciente, como do controle de frequência, talvez em um segundo momento ou um segundo posicionamento. Ellerson, como é que a gente faz essa decisão? Clássico que a gente tende a preferir o ritmo sinusal, a gente vai preferir a todo custo. Quem é o paciente que a gente vai pensar mais no controle de ritmo? Quem é que a gente vai pensar mais no controle de frequência? Essa é uma questão que ganhou grande importância nos últimos anos, vem evoluindo e felizmente a coisa está convergindo para a ideia que o controle do ritmo é superior ao controle da frequência na maioria dos pacientes, né? A gente vê isso aí. É evidente que tem grupos que tanto faz, é indiferente aí a conduta. Porque até então a gente não tinha dados robustos sobre desfechos duros, né? Nós estamos falando de eventos maiores, até mortalidade, né? A gente não tinha, mas a partir da 2020, por exemplo, com o estudo AFNet, mostrou já um benefício na redução de risco de eventos maiores, mortalidade, desfechos compostos, mortalidade, AVC, internações, síndrome coronarianas agudas, nos pacientes em que controlavam o ritmo versus a estratégia clássica de controle da frequência cardíaca. E com isso, o controle do ritmo vem ganhando cada vez mais espaço. E a nossa diretriz, essa agora, publicada há cerca de 15 dias atrás, aí, ela já traz como classe 1, a diretriz brasileira de tratamento de fibrilação traz como classe 1 a opção de controle do ritmo, e aí seria o controle da frequência já 2, uma classe 2, tá? Quem são os pacientes que mais se beneficiam? Provavelmente do controle do ritmo são os pacientes jovens, né? É fibrilação atrial de início recente. Quando é que a gente fala início recente?
até 1 ano do início da apresentação clínica. Aqueles indivíduos com insuficiência cardíaca, por incrível que pareça, que você fala assim, nossa, esse aí eu vou ter dificuldade, talvez é os que mais se beneficiam da importância do ritmo sinusal nesse contexto da síndrome de insuficiência cardíaca. Mas aí a gente vai ter oportunidade até de discutir isso e até indicações de outras terapias e assim por diante, né? Show de bola. Entrando, então, inicialmente nesse controle de frequência. Ana, o que é que a gente tem de opção de medicamento? O que é que a gente pode lançar mão? Como é que é essa terapia? Então, acho que os estudos, embora a gente predomine, a gente tenha preferência pelo controle de ritmo, o controle de frequência também é muito importante, né? A gente vai evitar que aquele paciente evolua com taquicardiomiopatía, com uma disfunção, uma futura, né, uma possível evolução para uma disfunção ventricular. Então, ele tem seu espaço. E aí, fica reservado para aqueles pacientes que são assintomáticos ou aqueles pacientes com baixa probabilidade de reversão, né, para ritmo sinusal. E às vezes a gente usa os dois, né? Na maioria das vezes a gente usa aí os 2 juntos. Então, para esses pacientes a gente pode abrir mão desses para controlar a frequência cardíaca. Quando a gente fala de medicação, os beta-bloqueadores talvez seja a nossa... Talvez não, são a nossa primeira linha, né, para aqueles pacientes que não têm contraindicação. Então, a gente vai os beta-bloqueadores, a gente tem os bloqueadores de canais de cálcio, também não de hidropeneridínicos. Lembrar que aqui os pacientes com fração de ejeção abaixo de 40, elas não podem utilizar devido a um inotropismo, né, negativo que essa medicação tem. E a velha também, e famosa digoxina, né? Aqui ela tem seu espaço e talvez quando a gente não consiga mais controlar com essas 2 outras medicações, a digoxina entra como uma boa medicação, lembrar sempre de manter os níveis terapêuticos, né? Aí abaixo de 0,9, né? De dosar. E lembrar que ela não é uma droga muito boa na hora de controlar a frequência cardíaca no esforço, né? Então, a gente também tem que ponderar isso. Mas é uma... Usar em associação, né? Isso, usar em associação. Isso, usar em associação com as demais medicações. Então, ela tem ainda seu espaço, sim. Você viu que na hierarquia que você falou, da escolha dos medicamentos beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, não necessariamente seria... Porque se é um DPOC, eu vou preferir o bloqueador do que o bloqueador de canal de cálcio do que o beta-bloqueador. Mas você, em nenhum momento, você falou a primeira escolha é a mildarona, o que é comum a gente ver prescrição para controle da frequência, o uso da mildarona, uma droga utilizada para controle do ritmo. Exatamente. Então, é bem incomum a gente utilizar, né? Embora, às vezes, possa ser utilizado, ela é bem incomum e entra como Não deveria, né? Não deveria, né? Mas, às vezes, ela é utilizada. E doutor Ellerson, quando a gente não consegue controlar a frequência, não consegue reverter ritmo, esses pacientes, a gente pode abrir mão de uma ablação do 9, né? Eu gostaria também que você falasse um pouquinho para a gente quando que eu vou indicar, em quais cenários que a ablação do 9 cabe e a gente vai indicar na nossa prática. Exatamente, é isso que você falou. Olha, eu tentei primeiro com drogas, com outras possibilidades terapêuticas ali, associações de fármacos. Aí a própria mildarona que eu critiquei pode entrar na somatória, ajudar, né? Mas ela fica para aquela história que eu tô. Meu paciente é sintomático e está evoluindo mal. Possivelmente, essa frequência cardíaca alta possa estar induzindo uma cardiomiopatia para o meu paciente, uma cardiomiopatia induzida. Outra possibilidade da fibrilação atrial que é interessante não é só um mecanismo de taquicardiomiopatia que leva à disfunção ventricular. A própria irregularidade dos batimentos, ela também provoca uma disfunção ventricular, também pode levar à disfunção ventricular. Então eu deixaria justamente na falha terapêutica com farmacológica a ablação por 9 como a meu último passo nessa hierarquia de tratamento aí. E aí a gente tem que levar em consideração, esse paciente vai ganhar o marca-passo, eu vou bloquear o 9 e esse paciente vai ganhar o marca-passo. Qual a escolha de estimulação que eu devo fazer? Preferencialmente, você deveria ressincronizar esse paciente.
Existem trabalhos agora também, vem ganhando espaço, a estimulação septal, a estimulação fisiológica também pode ser uma alternativa nesses pacientes que a gente precisa fazer a ablação do nó AV para controlar a frequência. E aí a Ana, eu já sei que ela vai querer me perguntar, e aí, como é que eu deixo a frequência cardíaca desse marca-passo de inicialmente? Eu vou deixar ela um pouco alta, cerca de 90, e vou diminuindo gradativamente, até atingir uma frequência aceitável. A mesma indicação para eu pensar em ablação, eu devo pensar da seguinte maneira: eu tenho que ter um controle da resposta ventricular. E esse controle pode ser numa situação em repouso ou uma situação de atividade física. Se eu tiver em repouso uma frequência cardíaca acima de 110 batimentos, é inadequado o meu controle da resposta ventricular. Show de bola. E falando então do contexto de controle de ritmo, né? O que é que a gente tem de medicação, o que é que a gente tem de opção para isso? Classicamente, a gente vai lembrar da amiodarona, né? É uma medicação que é muito ampla do nosso dia a dia, né? Dia a dia do cardiologista, do clínico, inclusive do médico generalista, né? Lembrar que a amiodarona, no tratamento inicial, quando a gente está fazendo ainda aquela progressão de dose, ela tem inicialmente muito mais um efeito beta e progressivamente, com a impregnação, ela vai tendo um efeito de classe 3, né? Atuando nos canais de potássio, classe 3 de Vaughan-Williams, que a gente fala. Porém, é uma medicação que ela tem um efeito quase que full house, né? Ela pode atuar em classe 1, de classe 2, de classe 3, de classe 4. Mas, além dela, o que a gente tem opção também para tentar manter controle de ritmo? A gente pode lançar mão da propafenona. Lembrar que a propafenona também tem a estratégia de pill in the pocket. É uma medicação que é da classe 1, de Vaughan-Williams. Só que é importante, talvez o ponto principal que a gente lembra da propafenona é que o paciente não tem uma cardiopatia estrutural. Lembrar do clássico estudo CAST, né, que foi no paciente que foi usando a flecainida, né, mas foram pacientes que foi tentado usar esse tipo de antiarrítmico para controle de extracístoles, enfim, mas nesses pacientes com uma alteração estrutural, houve aumento de mortalidade. Isso é um ponto super importante para a gente lembrar. E, por fim, também não menos importante, mas também tem sua importância, é o sotalol, é a nossa terceira opção que a gente tem para o tipo de controle de ritmo. Tá? Só para o ouvinte gravar, então, muito bem. Lembrar que o paciente que não tem cardiopatia estrutural, a gente pode lançar mão da propafenona ou sotalol. Tá? O sotalol ele pode até no contexto de um paciente isquêmico, sem cardiopatia estrutural, você pode considerar. E para esses outros pacientes, a amiodarona é a primeira linha de tratamento. Certo? Lembrar também que, além do contexto de tratamento químico, a gente também tem a opção de tratamento elétrico, né? É uma opção super importante, não pode esquecer que nossos pacientes podem lançar mão, mas aqui a diretriz lembrou um ponto muito importante. Aqui, no paciente no contexto de uma FA nova, tem que ser dentro de 24 horas dessa instalação dessa arritmia, tá? Para a gente optar. Ou a gente faz a anticoagulação por 3 semanas, ou o lançando mão do eco transesofágico, para a gente ter certeza que não tem nenhum trombo, certo? E agora falando do ponto de vista de terapias invasivas. Cissa, a gente está falando muito de ablação, a gente falou bastante da importância dela, a gente até falou que surgiu essa nossa classificação de FA após ablação, e que contexto que ela é importante, como é que ela vai atuar, nos conte aí um pouco sobre isso. Então, né, Pedro, sou meio suspeita, né? Mas a ablação por catéter vai atuar muito bem nesses casos, né? Acaba que se a gente comparar, né, os estudos de droga antiarrítmica e ablação ganha, né, em menos recorrência a médio e longo prazo. E aí é classe 1 de indicação os pacientes com FA sintomática, que recorrente e que queiram fazer ablação ou falha de um antiarrítmico, né? E principalmente para pacientes jovens e sem comorbidades, é muito importante a gente indicar ablação para esses pacientes, porque vai frear toda a cardiopatia atrial que possa acontecer a longo prazo. E o outro contexto, que é o paciente com insuficiência cardíaca, sendo que a FA deve ter um componente ou de taquicardiomipatia, ser a causadora daquela IC, ou adicionar mais um fator para a IC do paciente. Então, essas são as indicações que a gente tem como classe 1 e que devemos indicar, né? A FA persistente, né, já o resultado é um pouco inferior. Estamos todos trabalhando muito em outras técnicas de ablação para melhorar, mas também tem seu papel, porque melhora muito o sintoma desse paciente. Show. E Elson, eu queria que você falasse 2 pontos. Brevemente sobre a técnica, né, o que a gente almeja no procedimento. E eu queria que você falasse também, assim você falou muito bem, o paciente com IC, talvez a gente tenha indicação boa.
por quê, quais são os estudos que nortearam isso. E a gente está diante aí de um quinto pilar do tratamento da insuficiência cardíaca? Pergunta boa, isso aí, tá? Isso aí para eletrozoologista eu acho que tá bem animado para pôr um quinto pilar. Quando a gente fala de um quinto pilar, é que é mandatório fazer mesmo, né? Então vamos devagar um pouquinho. Vamos começar pela primeira pergunta sua. Você falou sobre... O ponto de vista técnico, brevemente, aí com o nosso ouvinte. Como é que a gente faz a ablação de fibrilação atrial, né? Você lembra que no começo aqui do nosso episódio, a Cissa falou da importância, você falando dos mecanismos envolvendo, da gênese, a importância, o papel das veias pulmonares nesse contexto de fibrilação atrial. Ali, nas veias pulmonares, a gente... Provavelmente, uma explicação muito simples, ocorre um desarranjo, né? Os cardiomiócitos, as fibras musculares invadem o tecido das veias de uma maneira desorganizada e muitas vezes ali a gente tem os focos, né? A gente tem gatilhos para fibrilação atrial ali. Não só como a origem, como mantenedora da ataque à arritmia. Ao redor dessas veias pulmonares, ali a gente tem rotores, tem outros focos também automáticos, outros potenciais para desenvolver ataque atrial e extracistolia. A gente tem plexos ganglionares, tem uma série de coisas, de estruturas ali que possa estar envolvido também na gênese dessas arritmias e na sua manutenção. Então, qualquer um que vai fazer naquele ritmo todo anárquico que a gente conhece, não tem um ponto único que a gente tem que ir lá isolar, diferente de uma via acessória. O ideal ali, o que nós precisamos fazer é o isolamento ao redor dessas veias pulmonares. De preferência, um isolamento amplo, antral, de todas as veias do lado tanto esquerdo quanto do lado direito. Esse é o princípio nosso do tratamento por ablação por catéter da fibrilação atrial. O resto vai depender de como é que tem, se já tem uma fibrilação atrial. Esse aí é o padrão ouro para qualquer tipo de FA, seja paroxística ou persistente. Se a gente vai fazer linhas adicionais, isolando a parede posterior, se você vai fazer linhas de teto, alguma coisa nesse sentido, e ainda a gente não tem uma padronização para aquilo que eu devo usar de maneira protocolar para todos os pacientes. Mas há uma tendência, sim, de fazer algo a mais além do isolamento dessas veias pulmonares, tá? Em relação à insuficiência cardíaca, eu vejo com bastante entusiasmo, né? A possibilidade da gente restaurar o ritmo sinusal e a importância que tem. Mas daí, se é um quinto pilar, eu acho que tem um pouco ainda uma distância. Apesar do entusiasmo, a gente vê que a ablação de fibrilação atrial nos pacientes com insuficiência cardíaca, por que está se considerando assim? É mandatória, né? Ela diminui hospitalizações, ela melhora a classe funcional, ela melhora a capacidade funcional dos pacientes, ela melhora o perfil, o status do paciente e diminui mortalidade, além dos sintomas, né, do paciente como um todo, não só da síndrome, como das palpitações que a gente tem também. Então, é um pool que a gente tem de benefícios e que leva a esse entusiasmo da gente considerar. E a nossa diretriz já traz como classe 1 para esses indivíduos, assim como a europeia também. E eu devo, preferencialmente, indicar a ablação para esses pacientes com fibrilação atrial no contexto de insuficiência cardíaca. Show de bola. Pedro, que eu gostei muito também da diretriz é que ela falou muito da técnica nossa de ablação, do que a gente usa ultimamente, né? Que é o que a gente comentou naquela aula lá da FA, no Conexão FA. O uso de cada vez mais tecnologia, o uso de força de contato, o uso de mapeamento de alta densidade, do eco intracardíaco, como coisas muito importantes para melhorar o procedimento, melhorar o resultado, melhorar a segurança. E hoje, né, a ablação de FA hoje, se comparado a 10, 15 anos, é uma ablação objetiva, rápida, poucos riscos, poucos riscos, segura e eficaz. Então, por isso que cada vez mais ela vem ganhando espaço na indicação, no tratamento, né, do ritmo. Excelente.
E agora, já nos encaminhando para o final do episódio, nesse episódio tão especial, eu gostaria de saber, doutora Cissa, os cuidados, né? A gente indicou a ablação. Quais são os cuidados pré e pós-procedimento? Eu vou, a questão do antiarrítmico, eu vou pedir para suspender antes, a questão do anticoagulante, tanto no pré como no pós-procedimento, como que a gente vai fazer esse manejo? Vamos lá. Então, de novo, é a individualização, né? Vamos começar pelos antiarrítmicos. Em geral, nós não suspendemos os antiarrítmicos. A gente não precisa que o paciente esteja em fibrilação atrial durante o procedimento para fazer a ablação, porque a gente vai fazer a ablação das veias pulmonares, né, como principal tratamento. Agora, se é um paciente que você tem uma suspeita de uma ataque supra por trás disso, de uma via acessória, de uma taquicardia atrial, né, regular, a gente pode suspender o antiarrítmico antes para que no dia da ablação a gente consiga investigar isso. Né? Mas o grande pool de pacientes, nós não vamos suspender o antiarrítmico antes e por um tempo depois. Né? Então, nós temos outra discussão, que é o período de blank, né, pós-procedimento. Está cada vez mais diminuindo esse tempo, geralmente eram 90 dias, agora já 60, que a gente continua usando antiarrítmico para esfriar ali todo o processo cicatricial, inflamatório que a gente causa na ablação. Né? Então, acho que de antiarrítmico é isso. A ideia é suspender depois. Às vezes a gente não consegue em todos, né? Mas o FA paroxística, a ideia é suspender. Anticoagulante, né? Anticoagulante, o mais seguro é a gente não suspender, né? Suspender aquela dose do dia, só porque nós vamos heparinizar bastante o paciente e já no outro dia retomar o uso. Isso diminui sangramento, diminui risco. Antigamente tinha muito aquela ponte de enoxaparina que a gente não faz mais, né? Teve um trabalho na época, uns 8 anos, acredito, que piorou, aumentou o sangramento fazer essa ponte. E aí, a discussão do anticoagulante após, que eu acho que é mais interessante, né? Pós-procedimento, nós vamos manter, né, no período pós-operatório. Mas e depois, perenemente, o que a gente faz, né? Hoje, o que a gente tem de informação é seguir o Chadivá. Se o Chadivá é indicado anticoagular, você mantém e pronto. Se o Chadivá é 0, você vai suspender depois do período de blank, né? Talvez isso mude nos próximos anos, né? Nós tivemos o trabalho no ESC agora, o Alone AF, foi um trabalho pequeno, mas muito bem feito, randomizado, que foram justamente os pacientes com FA pós-ablação. Então, após 1 ano de ablação de FA, eles não tiveram recorrência da FA. Chadivá maior que Chadivá, né? Maior ou igual a 2. Então, são pacientes que a gente iria manter perenemente. E aí, randomizou 2 grupos. Um tirou a anticoagulação e o outro manteve. E esse trabalho mostrou que os eventos tromboembólicos foram iguais nos 2 grupos e o que manteve a anticoagulação aumentou o sangramento. Então, foi um trabalho significativamente importante de retirar a anticoagulação nesses pacientes pós-ablação. Só que foram só 900 pacientes. Então, nós temos em andamento outros trabalhos para o Ocean também. O Ocean, para definir essa questão que ainda está na dúvida. No que a gente tem de baseado em evidência hoje é manter a anticoagulação após. Né? Show. Você vê que interessante, né? Ela falou sobre fazer o paciente ou anticoagulado ou suspender no dia. Ele não toma dose no dia. Isso é possível porque a gente tem ferramentas hoje muito seguras e com destaque para o eco intracardíaco na hora da realização da punção e a monitorização durante todo o procedimento para você ver o risco de sangramento ali, alguma coisa acidental, né? Então, cada vez mais vem se evoluindo a tecnologia, não só o benefício do resultado, mas sobretudo a segurança do paciente também. Exatamente. Ana do céu, que episódio legal. Olha, Pedro. Ficou muito bom, hein? Que episódio bom. Vamos pro bate-bola, então? Bora. Vamos lá, pessoal. Ellison, conta aí pra mim, brevemente, até um tema amplo, mas definição e a classificação de fibrilação atrial. Atividade atrial clínica é uma atividade atrial caótica, desorganizada, que a gente faz o diagnóstico pelo eletrocardiograma, uma irregularidade no intervalo RR e ausência de onda P, identificado a um ritmo todo anárquico de onda P ali, né? Bom, sobre a sua classificação, você já colocou, nós temos FA
de apresentação clínica é subclínica e FA a clínica. A clínica pode ser assintomática e sintomática, e a subclínica é assintomático, tá? Detectado por dispositivos, seja ele de qual natureza. Dentro da classificação, nós temos a FA paroxística, a FA persistente, a persistente de longa data, que é até acima de 1 ano de FA. A permanente é quando você ou o seu paciente optam por aquele ritmo que adotou e vai permanecer, ou até um momento que se queira investir em ritmo sinusal. E, por fim, a fibrilação atrial pós-ablação. Doutora Cissa, o que envolve a estratégia CARE? O que é esse mnemônio? O que é o CARE na FA, né? Então, o C, de cuidado com as comorbidades, então controle rigoroso das comorbidades dos pacientes. O A terapia antitrombótica com os anticoagulantes. O R, o controle do ritmo, redução dos sintomas, principalmente o controle do ritmo, que é o prioritário hoje. E o E é o reassessment, né? Sempre reavaliar o paciente periodicamente para não perder esse paciente, continuar com ele bem. Show. Ana, me conta aí, quais são as indicações de anticoagulação e os principais anticoagulantes que a gente tem? Então, Pedro, o Chadisva maior ou igual a 2 é mandatório, né? A gente anticoagular. E aquele Chadisva igual a 1, a gente ainda vai pesar risco e benefício, né? Avaliar melhor o paciente, mas a gente ainda investiga um pouquinho mais, né? E vê se vai ou não anticoagular. A questão dos anticoagulantes, a gente tem os DOACs, né? E também tem a varfarina. Só um ponto também importante, os pacientes que a gente não mencionou, né? Os pacientes com hipertrófica, hipertiroidismo e amiloidose, não vai depender, isso, independe do Chadisva. Então aqui muito também boa lembrança. Você anticoagula e não precisa de Chadisva. Independe do Chadisva. Você vai sempre, detectou FA, você vai anticoagular. Você sabe que por muitos anos passou o hipertiroidismo batido comigo dessa possibilidade. Exatamente. Pedro, quais são as estratégias que a gente usa para controle de frequência cardíaca? Vamos lá. Lembrar o que a Ana disse, né? Quando a gente está falando de um paciente que não tem disfunção, a gente pode lançar mão de beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Aqui as duas opções são válidas. Normalmente a gente tende a escolher mais o beta-bloqueador, mas lembrar das contraindicações, paciente pneumopata, que faz broncoespasmos. Lembrar também que o paciente com disfunção, bloqueador do canal de cálcio não é opção. E uma terceira linha, a gente tem a opção da digoxina. Lembrar só que ela normalmente é em associação a outra classe de tratamento. E aí, numa última linha, lembrar que não é o ideal para controle de frequência, temos a amiodarona. E por fim de tudo, já aí terapia final, a ablação no AV com implante do marca-passo. Cissa, quando que a gente indica a ablação? Pedro, vamos lá. FA paroxística, como precoce, no primeiro ano da doença. Pacientes jovens, sem comorbidades, e pacientes com falha na primeira terapia com droga antiarrítmica, sendo que é a amiodarona, sotalol, propafenona nesses casos. E o paciente com insuficiência cardíaca, para melhorar essa fração de ejeção, seja por taquicardiomiopatia ou seja com outra etiologia de C, sendo que a FA vem piorando essa fração de ejeção. Doutor Ellerson, última pergunta e não menos importante, quais são os cuidados pré, né, e pós a ablação, a questão de antiarrítmicos, anticoagulantes? Os cuidados pré, esse paciente deve anticoagulado para o procedimento, não suspender. A gente faz um eco transesofágico no dia ou na véspera para pesquisa exatamente da presença de trombo ou não. A presença de trombo contraindica o uso, a ablação, o procedimento. O cuidado pós, basicamente o pré é esse aí que a gente acaba levando. O pós, o paciente, a gente volta à anticoagulação imediata, já nas primeiras 24 horas. Esse paciente recebe por um período de 60, a depender da estratégia da equipe de protocolo, de 60 a 90 dias, eles mantêm tanto o anticoagulante e o antiarrítmico. Lembrar que a própria ablação, no começo, ela tem um potencial até pró-arrítmico, então por isso que a gente deixa para estabilizar. A gente habitualmente faz uma proteção do esôfago, pela relação íntima entre o esôfago e a parede posterior do ato esquerdo, utilizando o bloqueador da bomba de prótons, sucrafato, por um período aí de 21 dias a uma semana, a um mês. E alguns pacientes, a depender de como é que é a elevação da temperatura, durante o procedimento a gente acaba usando um termômetro esofágico. Se eleva muito, a gente acaba fazendo uma endoscopia nos primeiros dias, até uma semana ali, para ver se tem
uma lesão térmica ou não desses pacientes. Mas o resumo dos cuidados são esses. Muito bom. Que episódio legal. Gostaria de agradecer os nossos 2 especialistas que participaram aqui com a gente nesse bate-papo, dedicaram um tempo. Eu sei que vocês são bastante ocupados, mas tiveram um tempo para discutir um tema que acho que a gente adora falar, né? É o melhor tema, gente, arritmia, não tem outro. Eu tô aqui de metida, né? No meio de 3, quase arritmologista e os 2 eletrofisiologistas. Então é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Foi sensacional, acho que né, a gente tem o viés, mas um dos melhores episódios, mas eu estou muito feliz de ter aprendido tanto com vocês. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer nosso ouvinte que está aqui ouvindo até agora. Agradecer e se estiver mandando na nossa campanha, mande seu Supra. Siga a gente nas redes sociais, @SupraCast Cardiologia. Compartilhe nosso episódio. Esse tema está muito bacana, muito quente. E favorite a gente no Spotify, 5 estrelas e muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado por vocês. Tchau, pessoal. Tchau.